capítulo 14, eu estou falando de conquista de promessas. Você nasceu, eu nasci, nós nascemos, vós nasceis, não é? Nós nascemos para conquistar promessas. Você pode contar isso para alguém que está do seu lado? Diga para ele: você nasceu para conquistar promessas. Você nasceu para quê? Muito bem, então eu estou usando alguns personagens da Bíblia para mostrar para você algumas coisas que eles fizeram justamente para acessar aquilo que o Pai tem para mim, aquilo que o Pai tem para nós. E nós não podemos perder de vista que toda promessa é direcionada por uma palavra. E é por isso que eu norteio a minha vida e eu ensino aqui na comunidade há muitos anos que nós precisamos ter uma palavra. Essa palavra, ela é o cumprimento de uma promessa do Senhor. E nós precisamos entender que Deus, Ele não está preso a tempo, Deus não está preso a espaço, Deus não está preso a circunstâncias. Ele tem o controle de todas as coisas. A única coisa que Ele precisa ver é a obediência. Eu e você precisamos retornar a Ele esta palavra. Hoje eu falava com um fornecedor que veio prestar serviço aqui na comunidade, e a gente falava algumas coisas do reino. Eu disse para ele aquilo que eu já ensinei a você por diversas vezes: Deus não pode dar aquilo que você não é capaz de ver, aquilo que você não é capaz de vislumbrar. E aí ele olhou para mim e disse assim: pastor, esclarece para mim, porque eu não estou conseguindo entender o que você está dizendo. Eu disse: olha, fé é algo que nós não temos como explicar, porque ou você tem ou você não tem, ou você vive por ela, ou você vive sem ela. Seria muito prático, nós temos aqui um culto, que nós colocaríamos o nome dele de o culto do aumento da fé. E aí nós daríamos para você alguns sachês. A gente começaria com 20 ml, depois 40, 60, 80, até 100 ml de fé. Seria muito prático, se fosse ingerir, beber alguma coisa, para viver por fé. Então eu dei um exemplo para ele, de na verdade, quando nós contemplamos aquilo que Deus pode nos conceder. Deus sempre trabalhou de uma forma muito precisa com Abraão. Deus conhece cada um e sabe como falar com cada um. Com essa cara bonita que você está hoje, e agradável, diga para quem está perto de você, diga: Deus sabe tratar com cada um de nós. Diga para Ele, Ele sabe como fala e o que fala para você. Pois bem, nós conhecemos a história de Gênesis 12, quando o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Irmãos, eu já contei isso aqui por diversas vezes, e ele não sabia o endereço. É a mesma coisa que você chamar amanhã, fazer propaganda para ele: Amarelinho Mudanças. E aí você chama ele e fala assim: vem aqui, encosta o caminhão aqui, vou me mudar. Eu vou colocar esse caminhão aí na rua, e aonde o Senhor mandar, eu vou entrar numa casa, e a casa que o Senhor me deu. Meu Deus, que loucura! Mas o Abraão foi assim: sai da onde você está, dessa zona de conforto, desse lugar tranquilo, onde tudo está prático, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Quando você chegar lá, eu te falo. Mais adiante um pouquinho, quando ele espera 25 anos para cumprir uma promessa do nascimento do seu filho, e o Senhor dá a ele um filho, esse filho cresce, esse filho se desenvolve, passa a ser a honra do pai. E quando ele ouve o Senhor novamente dizendo: agora você vai levar o seu filho em sacrifício para mim. Esse sacrifício não era uma criança, não era um adolescente, já era um homem formado. Alguns estudiosos defendem que Isaac tinha a idade de Cristo, 30 anos. Por isso que era um cordeiro, na verdade, para ser sacrificado, para ser imolado. Era algo como se fosse uma pré-figura do Cristo. E quando ele vai caminhando com o filho para levar o sacrifício, ele não murmura, ele não reclama, ele não conta para sua mulher, ele não vai desabafar a ela, vai dizer que está difícil, de que Deus estava provando ele demais, e que estava muito complicado, porque Deus o tempo todo tratava dessa forma com ele. Não, você não vê ele reclamar, você vê ele na jornada. Eu imagino que por dentro, o coração dele sangrando, o coração dele despedaçado. Por quê? Porque a palavra do Senhor é: leva o seu filho em sacrifício para mim. Mas na verdade, Deus conhecia o Abraão. Mas na verdade o que Deus estava tentando sacar era o quanto Abraão ainda estava disponível a confiar verdadeiramente no Senhor. Quando ele chega no monte para sacrificar o filho, o Senhor diz: este é o lugar. É tão tremendo, porque ele diz para os seus servos que estão ali: cuidem vocês das jumentas, porque eu e o menino vamos ali sacrificar. Quando eles começam a subir a ladeira do monte, o menino olha para o seu pai Abraão e diz o que para ele? Pai, você conhece a história. Pai, nós vamos ali levar um sacrifício, você disse isso. A lenha está aqui, mas aonde está o cordeiro? A pergunta foi essa.
O Abraão podia ter dito tantas coisas, mas o Abraão já tinha noção do que estava esperando ele por lá. Então aquilo que ele conseguia contemplar no campo espiritual, a boca dele já declarou. Ele disse: Deus proverá. Em outras palavras, o Abraão estava dizendo: o eterno, que se torna no que nós precisamos, já tem um ponto de encontro com a gente lá no alto do monte. O que nós precisamos já está lá. Ele já estava vendo o que podia acontecer. O que é isso? Agir por fé, viver por fé, contemplar o sobrenatural. E Deus fez o quê? Quando Abraão prepara o altar, quando ele coloca tudo sobre o lugar, a lenha para colocar o sacrifício, ele diz para o filho: o sacrifício é você. O filho poderia também ser muito desobediente, descer a ladeira e falar: o quê? Eu como sacrifício? Que nada. O menino vai mansamente para o lugar do sacrifício. E ali Deus não poupa Abraão também. Abraão toma o cutelo e levanta para matar o filho. Mas quando ele levanta, antes que o cutelo desça, o Senhor brada. E ali no canto já tinha o quê? Já tinha um cordeiro amarrado no chifre, que significa a morte e a ressurreição de Jesus. Ou seja, aquilo que o Abraão no pé do monte disse, lá o Senhor já preparou a nós a provisão, Ele acaba de contemplar. Em nome de Jesus, que nessas quintas-feiras você possa ter a sua fé alargada e você possa compreender que toda promessa que o Senhor fez para você, se você tiver ousadia para declarar, ousadia para compreender e enxergar, você vai acessar coisas extraordinárias que o Pai tem para você em nome de Jesus. Toda palavra que Ele disse a seu respeito, Ele já está lá nela, esperando você. Ele está esperando uma ação minha, uma reação minha. Ele está esperando que eu e você demos um passo, para que na verdade a gente possa acessar aquilo que Ele prometeu para mim e para você. Não fique preso a tempo, não fique preso a circunstâncias, não fique preso à condição, porque o nosso Deus, que tem o controle de todas as coisas, também pode todas as coisas. Ele pode alterar um exame nesta noite, Ele pode alterar um documento essa noite, Ele pode abrir uma porta essa noite, Ele pode fechar uma porta essa noite, Ele pode emendar essa noite, Ele pode curar essa noite, Ele pode fazer aquilo que você precisa. Por quê? Ele se torna naquilo que você tem capacidade de crer, que Ele pode se tornar por você, em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e profetiza na vida dele: o Senhor se torna naquilo que você precisa. O que o Senhor se torna? Naquilo que eu preciso. Por isso que eu entendo quando Davi, ele deseja construir uma casa para o Senhor, mas o Senhor disse: não, muito sangue já saiu das suas mãos, não, muitas pelejas, muita morte teve aí, o seu filho vai construir. Davi diz: Senhor, então, eu quero tomar um pouco da riqueza que eu possuo, algumas coisas que eu conquistei ao longo da minha história, eu quero contribuir isso para a edificação da casa do Senhor. E quando ele oferta na casa do Senhor, ele declara algo tão lindo: Senhor, tudo vem de ti, e porque vem de ti, a ti te dou, a ti te damos. Meu Deus, que expressão maravilhosa é essa! Se o Senhor é a fonte de todas as coisas, e o Senhor me deu toda essa riqueza, eu devolvo ela ao Senhor, porque eu sei que o Senhor é a minha fonte de provisão. Ministra o irmão para ele não cochilar, fala para ele: Deus é a sua fonte de provisão. Ministra na sua vida agora: Deus é a minha fonte de provisão. Então aonde que você tem que estar firmado? Nele. Onde que os seus olhos precisam estar? Nele. A sua expectativa precisa estar aonde? Nele. O seu coração tem que estar aonde? Nele. Você não pode ver aquilo que está ao seu redor. Fiz uma dinâmica tão tremenda com os homens nessa semana, no culto com homens terça-feira. Eu preguei com dinâmicas com eles, e uma delas foi dar a eles uma vassoura nas mãos, e disse: equilibra essa vassoura sem olhar para cima, só olhando para ela aqui na palma das suas mãos. Isso é física, isso é ciência. A vassoura não equilibra, ela começa a cair, mas quando você coloca a vassoura e olha para ela, você se move, você equilibra. Então eu mostrei para eles Eclesiastes capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versículo 1: buscai as coisas que são
de cima. Então, quando os nossos olhos estão no Senhor, a nossa vida terrena, ela é formada por equilíbrio. Mas quando nós estamos olhando para as coisas que são terrenas, elas são temporais, nós entramos nas oscilações do mundo, nós entramos nas oscilações das coisas, e não acessamos aquilo que Deus tem para nós. Esta é a grande finalidade do meu adversário, do seu, fazer com que os meus olhos e os teus estejam firmados na terra, observando os acontecimentos, observando as lutas e dificuldades que nós temos. Ei, querido, o nosso Deus está sentado no seu trono, está fazendo do globo terrestre escabelo dos seus pés. A Bíblia diz isso. E o que é escabelo? Banquinho, lugar de descansar. Nessa hora, os pés do Senhor estão sobre o globo terrestre, porque Ele tem domínio sobre tudo e sobre todas as coisas. Meu Deus! Então aonde que os nossos olhos precisam estar? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro só vem de um lugar, do Senhor que fez os céus e a terra, em nome de Jesus. Quer alcançar a promessa? Levanta os seus olhos, contempla aquilo que está diante de você, pela fé. Então entra na sua casa hoje, entra amanhã no seu local de trabalho, se mova por aquilo que o Senhor já fez. Eu contei para algumas pessoas há algum tempo já, eu falei para muitos, nós estamos nesse prédio aqui já quase 2 anos a fazer. Não é agora dia 31 de dezembro, faz 2 anos que a gente está com a chave desse lugar. Mas todas as vezes, por 18, 17 anos, lá no Campo Central, todos os dias que eu abri aquela porta, eu sempre entrei numa outra casa, muito maior do que aquela. No tempo oportuno, toda a palavra que eu recebi, toda a palavra que me foi direcionada, Deus cumpriu uma a uma em nome de Jesus. Então, entra como se você já estivesse vivendo, vai trabalhar, como se você já estivesse acessando aquele lugar desejado. Onde você trabalha, cuida daquele lugar, como se aquele lugar fosse teu. Deus talvez não dá algo maior para você, porque você não cuida daquele lugar como se fosse seu. Cuida daquele lugar, como se você estivesse fazendo para o Senhor. Coloque excelência em tudo que você faz. Quando você for cozinhar amanhã, põe uma pitada de amor maior na sua comida. Você vai ver que todo mundo, quando vai sentar na mesa, vai dizer: meu Deus, o que é que tem nessa comida? Nada, excelência, tem vontade, e você está fazendo como se estivesse fazendo ao Senhor. Tudo que você faz para Ele tem uma recompensa extraordinária em nome de Jesus. Profetiza na vida do teu irmão, tem uma promessa garantida para você. Entra nela, vive ela em nome de Jesus. Alguém poderia bater palma para Jesus hoje? Eu estou orando para você ficar milionário. Eu vou voltar a fita. Eu estou orando para você ficar milionário. Para que você vai ficar milionário? Irmãos, eu estou sentindo o cheiro do óleo diesel. Se eu fosse você, eu já ia fazer propaganda para eles, depois vocês pedem um jabá lá. Se eu fosse você, essa semana já ia dar um rolezinho na marca. Já vai lá. E a hora que o vendedor chegar para te atender, fala: você quer comprar o caminhão? Não, só vim observar o caminhão que eu vou, como milionário, entregar na igreja que eu pertenço. Vai lá ver. Uma vez eu queria muito um carro, né? Alguns anos atrás, eu queria um Vectra. E aí, eu fui ver um Vectra uma vez. Eu tinha um carro, uma Santana Quanto, que nem Satanás queria aquele carro, de tanto problema que ele tinha. E eu falei para a Márcia: vou comprar um Vectra. E aí eu fui ver um Vectra. E aí eu queria muito um Vectra prata, né? E aí eu parei num estacionamento uma vez, que tinha acabado um culto, era de noite já, e eu falei: eu vou dar uma entrada nesse estacionamento aí, eu vou ver aquele Vectra lá. E a Márcia me deixou ver o Vectra. Eu olhei para o Vectra, passei a mão no Vectra, toquei a mão nos pelinhos do pneu do Vectra, eu botei a mão em tudo no Vectra, fiz assim para olhar lá dentro do Vectra. A hora que eu entrei no carro, a Márcia falou assim para mim: mas mulher é terrível, né, irmão? E profeta é pior ainda. Ela disse assim: o que você vai fazer? Eu falei: fui ver o Vectra, fui tomar posse do Vectra. Ela falou assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei: pode fazer. Diga-me, varoa minha, amada minha, tentando já maciar o coração dela para ela dizer: vai amanhã assinar o papel. Ela disse: qual é a cor do carro que você quer? Eu disse: prata. Ela falou assim: qual é a cor dessa? Eu falei: azul. Ela falou assim: então você foi ver algo que não é seu. Deus não vai te dar. Deus vai dar para você aquilo que se apresentou para Ele. Então, na hora que você encontrar o Vectra prata, rodeia ele, porque o Senhor dará aquilo lá para você. 2 dias depois,
O vendedor desse lugar me ligou, porque ele já me conhecia, e disse: Paulo, uma vez você me disse que você queria um Vectra prata, acabou de entrar aqui, vem dar uma olhada nesse negócio. Irmão, pensa num negócio extraordinário, maravilhoso que nós entramos. Deixa eu contar uma coisa para você: tudo que você pedir para Deus, você pede com detalhes, porque Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Tem alguém que vai comprar um carro amanhã. Abençoa o irmão, fala que você vai comprar um carro novo amanhã. Fala para ele, talvez seja o caminhão que você vai comprar amanhã. Aleluia. Números 14, verso 21. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Por favor, você poderia dizer para mim a segunda frase aqui? Eu vou contar até 3, você vai ler a partir dali, ó. A terra se encherá. Vamos lá? 1, 2, 3. Por favor, você pode colocar um pouco mais de força no que você está lendo e declare, por favor, essa segunda frase. 1, 2, 3. O que Deus está dizendo que vai acontecer com a terra? O que os nossos olhos estão vendo? Caos, perversão, tudo na verdade deteriorando diante dos nossos olhos. Mas na ótica de Deus é o que? A terra se encherá da glória do Senhor. Antes que o Senhor venha, antes que o Senhor venha buscar a sua noiva, a terra será inundada por uma graça, por um poder, pela manifestação do Espírito Santo do Senhor, e vai se cumprir a promessa do Joel. O Joel disse que o Senhor derramaria o Espírito dele sobre toda a carne, não era sobre qualquer uma, é sobre toda a carne. Então o Espírito Santo vai vir sobre o seu povo. Então enquanto o mundo geme por crise, geme por caos, a expectativa de Deus é que os filhos, que aqueles que me conhecem, que aqueles que já provaram de mim, possam contemplar aquilo que vai acontecer com a terra, aquilo que vai acontecer com a sua família, aquilo que vai acontecer no seu local de trabalho, aquilo que vai acontecer na sua empresa, aquilo que vai acontecer na sua igreja. A terra se encherá da glória do Senhor. Profetiza para os 2 ou 3 a sua vida e a sua família. Fala para ele: se encherá da glória do Senhor. Amanhã, quando você chegar no seu local de trabalho, você já entra falando que esse lugar seja cheio da glória do Senhor. Todos vão dizer para você: você é louco. Você vai dizer assim: não, eu creio na palavra do meu Pai, que ela é verdadeira, fiel, e ela vai se cumprir. Inclusive você apontar o dedão para um e vai dizer: você vai provar dessa graça, vai provar dessa glória em nome de Jesus. Há alguém aqui que faz parte do clube que eu sou líder dele, que dizia, quando passava na frente da igreja: jamais entrarei numa igreja de crente? Bem-vindo ao clube. Além de falar que eu não entraria na igreja de crente, eu falava que todo mundo era gritão, barulhento. A gente grita também, e a gente dá aleluia, e a gente sente um negocinho maravilhoso. E eu falava: cambada de pastorzada sem vergonha. E aí ele dizia: muito bem, tu vai ser sem vergonha então também, porque eu tenho algo para você. Aleluia. Que coisa extraordinária. Deus trabalha na contramão. Então todos aqueles que dizem que não, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Parece. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, cumpra em mim teu querer. Você pode dizer? O Deus do impossível. O que aconteceu? Não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim.
Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Você pode fazer um carinho quem está perto de você, e você pode dizer isso: o Deus do impossível não desistiu de você. Oh, que bênção, hein? Daqui 2 semanas a pessoa que escreveu essa canção vai estar aqui com a gente. Oh, que coisa extraordinária. O pastor Luiz Arcanjo, que escreveu todas essas canções, vai estar conosco aqui entoando esses cânticos. Pensa no que vai ser extraordinário. Deus é um Deus de promessas, amém, irmão? Deus cumpre. O texto continua dizendo no verso 22: nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia se puseram à prova já me puseram à prova 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Diga: ninguém que me desprezou verá a terra. Verso 24: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, há uma tradução que diz um espírito excelente, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Eu vou ler esse versículo de novo. Porém o meu servo, vou contar até 3, você vai falar o seu nome. 1, 2, 3. Paulo, visto que nele houve outro espírito, e ele perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Como tarefa para você depois na sua casa, você vai ler o capítulo anterior, o capítulo 13. O Senhor chama e pede que se levante as cabeças de cada tribo, os melhores homens, aqueles que eram referência de cada tribo. Chamou os 12 e os enviou, e disse para eles: olha, vocês vão espiar essa terra, a terra que eu já dei a vocês. É uma terra que mana leite e mel. Essa expressão leite e mel tem muitas variantes de interpretação, mas o desejo do Senhor era mostrar para eles: vocês terão agora uma vida abundante. Para nós é uma vida cristã abundante. Outrora éramos escravos de Satanás. Aquele povo, eles eram escravos no Egito, eles padeciam ali. E o Senhor disse para eles: agora eu tenho para vocês um patamar novo, eu tenho para vocês uma história nova. A terra já é de vocês, só vai espiar. Essa caminhada de espiar a terra foram 40 dias. Eu imagino que sejam 20 para ir e 20 para voltar. Vamos falar aí que se eles caminhassem 10 quilômetros por dia, caminhando 20 dias, eles caminharam 200 quilômetros para ir e 200 quilômetros para voltar. Pensa no tamanho, na grandiosidade da terra. Quando eles trazem os frutos, eles se apavoram. Tamanho era a grandeza dos frutos, tamanho era a excelência daquela terra. Por quê? Porque Deus é fiel, e a fidelidade de Deus é caráter dele. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele havia prometido para o povo. Só que quando o povo volta, dos 12 que foram, você conhece, apenas 2 tiveram coragem de expressar o que viram. Vimos ali muitos inimigos, vimos ali muitos gigantes, mas a terra é extraordinária. Os outros 10, olha, a terra é boa, mas lá tem muita gente, tem muito inimigo, tem muito gigante. Inclusive, nós somos para eles como gafanhotos. É assim que ele nos vê. Eles tinham uma mente escrava, segundo aquilo que na verdade eles possuíam vivendo no Egito. Então eles foram para espiar, eles foram para observar a promessa de Deus para eles com uma mente escrava. Então entenda que existem muitas pessoas que saem das suas casas para participar do culto, muitas que já se batizaram, muitas que são até leitoras da palavra de Deus, mas ainda possuem uma mente escrava. Elas não são capazes de contemplar o que Deus pode fazer, e é por isso que eu fiz uma parafrase de muitas coisas que Deus só pode dar o que você enxerga. A única coisa que Deus disse para eles é: contemplem o que eu já dei para vocês. Se aquilo que está lá são inimigos, eles serão alimento para vocês, eles serão despojo de guerra. Aquilo ali vai ser o que? Nada mais do que triunfo para vocês, vocês vão prevalecer. Mas eles se viram como gafanhotos, se viram como pessoas imprestáveis, se viram como pessoas incapazes.
Por quê? Por causa de uma mente escrava, não detentoras daquilo, não podendo, na verdade, acessar aquilo que o Senhor havia prometido para eles. Mas ali tinha Josué e Calebe. Josué depois é aquele que conduz o povo, e Calebe, cheio da graça, cheio do poder de Deus, diz: não, nós vamos entrar. Josué e Calebe rasgaram suas vestes, porque o povo se rebelou, o povo se irou, o povo ficou totalmente transtornado, porque o povo não queria acessar aquilo que Deus prometeu. Há tanta gente que está dentro da igreja, mas tem uma mente escrava, apaixonada pelas coisas do Egito, apaixonada pelos traquejos do Egito, apaixonada pelos mecanismos da Grécia, os mecanismos da Roma, e não contemplando as coisas que Deus tem para nós. Há muitas pessoas com mente ainda escrava, mesmo dentro da casa de Deus. Esse povo já não pertencia mais ao Egito, esse povo agora tinha uma jornada, esse povo tinha um caminho, esse povo tinha uma terra, mas ainda possuía uma mente aprisionada. E a mente escrava, ela dá a nós atitudes erradas, escolhas precipitadas, murmuração, choro, sentimento de inferioridade, uma visão limitada e um sentimento de desprezo. É assim que a mente de escravo faz conosco. E não sei se você conhece pessoas, graças a Deus não tem ninguém assim aqui, nem nos assistindo assim, mas pessoas que estão passando um momento adverso, lamentam, murmuram, reclamam, e às vezes falam assim: tempo bom era aquele outro, né? Não, aquilo que você e eu um dia vivemos era um cativeiro, aquilo era uma podridão, daquilo ali nem saudade a gente tem. O que está diante de nós, a terra que nós vamos acessar, tem inimigos? Tem, mas o Senhor disse que a terra é nossa. Então, acerca da sua família, Deus disse que a sua família é dele, mas para que a sua família seja dele, você tem que perseverar. O texto que você leu comigo no final diz que sobre Calebe, houve um espírito excelente. Deus olhou para o Calebe e disse: esse cara é diferente, esse homem tem algo diferente, esse homem tem certeza daquilo que eu falei a ele. Eu gostaria muito que você saísse daqui hoje com a força de Calebe. O tema da minha mensagem é a força de Calebe. E há uma expressão aqui que é tremenda, porque o texto diz assim, porque ele perseverou em seguir-me. O que é perseverar? Insistiu. Teve dias que o Calebe acordou e escutou tanta murmuração que ele teve até quase vontade de murmurar, mas ele perseverou. Teve dias que as coisas não estavam fáceis. Teve dias talvez que lá no meio da sua família, na tribo que ele pertencia, todo mundo se levantou também dizendo assim: olha, Deus não vai nos atender. Mas ele continuou perseverando. Eu continuo olhando para o Senhor, porque a promessa que ele fez, ele vai cumprir para a glória do nome dele. Então é uma necessidade nossa compreender que a força do Calebe estava onde? Na perseverança. Eu tenho os olhos firmados. O Senhor disse que a terra é nossa. Foi o Senhor que nos tirou com um braço forte. Foi o Senhor que nos tirou com mão estendida. Foi o Senhor que supriu a nossa vida nessa caminhada do deserto. Foi o Senhor que tem estabelecido. Falamos isso aqui alguns cultos atrás. Inclusive falei domingo sobre a coluna de fogo e sobre a nuvem que se estabelecia e que guiava o povo. Um cuidado de Deus com o seu povo. Calebe perseverou. Eu profetizo sobre essa igreja. Eu profetizo sobre você. Eu profetizo sobre sua família. Que vocês perseverem até o fim e vocês fiquem firmes no Senhor, porque os seus olhos vão contemplar uma terra que emana leite e mel. Eu profetizo uma vida cristã abundante para a sua vida. Eu profetizo uma vida cristã próspera. Eu profetizo uma vida cristã saudável em nome de Jesus, e que vocês acessem coisas extraordinárias que o Pai tem para você em nome de Jesus. Prosperidade não é só moeda, prosperidade é tudo, é prazer, é alegria, é ânimo.
Prosperidade é prazer de estar aqui, é prazer de dizer: Senhor, o fôlego da vida me foi concedido. Ah, Senhor, a possibilidade de ir e de vir. Oh Deus, que maravilha! Eu trabalhei hoje 8, 10, 11 horas, não sei quantas horas você trabalhou. Senhor, quanta graça, quanta sabedoria. Oh Deus, quantas coisas não fiz hoje, quantas coisas não decidi hoje, quantas pessoas não dependeram da sua assinatura hoje, e você estava lá, firme, forte, guardado pelo Senhor. O que é isso? Graça, favor do Senhor. O que é isso? Promessa de Deus para a tua vida, porque um dia, alguém lá num lugarzinho secreto, lá num quarto de oração, alguém gerou você lá. Talvez você estava lá naquele lamaçal perdido, e alguém estava lá chorando aos pés do Senhor, dizendo: alcança a Maria, alcança o Zé, alcança a Tibúrcia, alcança. E o Senhor foi lá e tomou você. Para quê? Para que você fosse a expressão do louvor, a expressão da graça, a expressão do favor do Senhor. Então persevera, porque Deus vai cumprir a promessa sobre você, em nome de Jesus. E amados, se você olhar no mesmo capítulo 14, mas você olhar no versículo 1, você vai ver o sentimento de uma mente escrava. Capítulo 1, capítulo 14, verso 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Já viu aquelas pessoas desesperadas, desequilibradas? O povo que acabou de ver os espias chegarem. Eu tenho lá no Campo Central uma fotinha, não é uma fotinha, uma pecinha, como é que chama? Esses ornamentos, de dois personagenzinhos segurando um cacho de uva. A Bíblia diz que o cacho de uva era tão grande que 2 homens tinham que carregar ele. Se o cacho de uva era grande, eu fico imaginando o que era um cacho de banana. E eu não estou falando de algo que me contaram, eu estou falando de algo que eu vi. Quando eu fui para Israel, o morango, na estação que eu estava lá, parecia uma maçã nossa aqui. A tâmara que você toma na rua com suco, com romã, eles espremem, o sabor é maravilhoso. É a segunda maior nação no mundo da produção de tulipas e exportação para todo o mundo. Eles não têm terra, não têm clima como o nosso. Eles têm deserto, mas eles têm uma promessa. E porque eles têm uma promessa, eles lançam sementes, porque sabe que aquele que fez a promessa vai dar o fruto para eles. É a diferença da mente, que não é mais escrava. É uma mente, na verdade, que vive o propósito. E este povo, quando acabou de ver os frutos chegarem, começaram a chorar, começaram a gritar. E quando entrou nesse desequilíbrio emocional, olha o que diz o verso 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés. Insatisfeitos, procuram começar a usar ataque acima de alguém, né? Começaram a murmurar contra Moisés e contra Arão e contra toda a congregação. E lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Olha a boca deles, olha a mente escrava. Não sei o que eu estou fazendo aqui. Era melhor ter morrido que está sofrendo desse jeito. Você conhece pessoas? Dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado. Fala para ele: não é você que fala isso não, né? Fala para ele: não é você, né? Porque você conhece alguém que de vez em quando fala: é melhor morrer do que sofrer. Que isso, irmão? Frederico Ozanam está cedo para mim. Tá bom? Quero viver as promessas do Pai. Então não permita que a sua boca fale aquilo que você não deseja viver. Profetiza isso sobre o teu irmão. Não deixa essa bocona falar, fala para ele aquilo que você não deseja viver. O que mais que aconteceu com eles? Verso 3. Porque nos traz o Senhor essa terra, irmãos. Como é que chamava a terra que o Senhor prometeu para ele? Que emana. A boca deles disse o quê? Por que Deus nos traz aqui? A ingratidão tomou conta deles. Por que Deus nos traz aqui? Para esta terra, para cairmos a espada, porque tem tanto inimigo lá. E para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Deus não está fazendo, né? Vamos voltar para as velhas práticas. Longe de nós tal coisa. Verso 4. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. O Moisés não sabe o que está falando.
Então vamos levantar alguém entre nós aqui, que nos governe, e vamos fazer meia volta, vamos voltar para a terra do sofrimento. Mas a minha palavra consiste em mostrar para você que sobre Caleb houve um espírito excelente. E o Caleb não se esqueceu da promessa. E eu quero terminar lendo com você a atitude do Caleb, a força do Caleb em Josué, capítulo 14. Abre Josué 14 e fique em pé, por favor. Quero levantar aqui uma geração de Calebes hoje. Fala para o teu irmão, você vai sair daqui um conquistador hoje. Sabe aquelas pessoas que sentam, cruzam braços, assim, fica largado, assim, arranca o sapato, coça o dedo no pé da cadeira? Sabe aquelas pessoas que são sem perspectiva? Você fala para ela, vamos! Ela fala assim, estou cansado. Você fala para ela, vamos! Hoje não estou cansado. Vamos fazer um propósito de oração? Hoje estou cansado. Casamento agora, no casamento. Vamos orar para a gente trocar de casa? Não, tá bom aqui. Para quê? Dá um trabalho, mudar. Vamos fazer um alvo para a gente agora em dezembro. A gente vai trocar a geladeira, a gente vai trocar o fogão, a gente vai trocar. Vamos! Não, tá bom. Isso aqui tem um apego nisso aqui de quando eu casei. Sabe aquelas pessoas que não têm perspectiva? Esse foi o povo que o Senhor fez uma promessa. Tem uma terra linda para vocês, entra nela. Que vocês vão entrar nessa terra e viver, vocês jamais imaginaram que vocês poderiam acessar. Amado, como nós somos limitadores daquilo que Deus tem para nós. Caleb, o tempo passou, os anos se passaram, mas o Caleb continuou olhando para onde? Promessa. O Senhor havia prometido que para ele, para Josué, havia uma parte da terra, porque eles foram fiéis ao Senhor. E disse mais para ele, você leu comigo, você vai ter acesso à terra, e a sua descendência possuirá. A sua postura de fé traz bênção para todas as pessoas que estão ao seu redor. Diga para o teu irmão, a sua postura de fé traz bênção para as pessoas que estão ao seu redor. O que traz? Bênçãos para as pessoas que estão ao seu redor. Eu amo muito personagens bíblicos. O que mais me afeta, o que mais me impulsiona, que me encoraja é Neemias. É o personagem que eu gosto. Atitudes de ousadia e de fé daquele homem. Mas esse Caleb, o que ele faz aqui é o que falta para muitos de nós. Josué capítulo 14, no versículo 6 diz assim: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, olha o que o Caleb disse, é um texto conhecido no nosso meio. Tu sabes, Josué, o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, lá em Números 14, o local onde eles estavam era Cades Barneia. O que ele disse lá a respeito de mim e de você. Ô Josué, eu não sei se você lembra, mas eu lembro. Eu lembro que ele falou acerca de mim e o que ele falou acerca de você. E o que ele falou? Versículo 7. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como senti no meu coração. Ele disse, vai lá e espia a terra. Eu fui, eu vi. E aquilo que eu vi eu contei para ele. Verso 8. Mas os meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei. Diga comigo outra vez, perseverei. A força do Caleb estava onde? Na perseverança. Enquanto alguns naufragaram, Caleb perseverava. Enquanto alguns voltavam para trás, Caleb perseverava. Enquanto alguns murmuravam, Caleb perseverava. Enquanto alguns reclamavam, Caleb perseverava. Enquanto alguns não queriam mais andar, Caleb perseverava. Essa é a diferença que eu e você precisamos fazer aonde estamos. Talvez o que a sua família está precisando ver para estar com você na igreja é um pouco mais de perseverança sua e menos murmuração e menos reclamação.
e menos anunciar fracassos. Conta para eles todas as vitórias, conta para eles tudo o que o Senhor tem feito em você, por você e através de você. Diga comigo: Caleb perseverava. Antes da gente continuar a leitura, faz um ato profético. Diga para o teu irmão: saia daqui hoje um Caleb. Se for mulher, fala uma Caleba. Isso. Você nem se existe essa conjugação. Uma Caleba. Bênção. Mas amado, que você entenda isso. Eu fico imaginando Deus olhando. Esse é o Caleb. Esse é o cara. Esse não desiste. Os olhos dele estão fitos em mim. O texto continua. Mas os meus irmãos que subiram, vou ler de novo, subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. 9. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, porque você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. Moisés olhou para ele e falou assim: ô Caleb, essa terra que você pôs o pé é sua, e além de ser sua família vai desfrutar disso tudo. Sabe por quê? Porque você não arredou o pé. Você disse: é minha, é minha. Verso 10. Eis agora o Senhor me conservou em vida. Olha ele falando. Como me prometeu. 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Ô Josué, eu tinha 40 anos quando o Senhor falou, hoje eu tenho 85 anos, 45 anos passaram, mas a promessa ficou viva, mas a palavra, eu ouço ela todo dia no meu ouvido, essa palavra está todo dia aqui no meu coração. Eu estou aqui para um propósito. Próximo versículo, versículo 10. Aqui, 10 está aí, 11. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Ei Josué, eu estava tão vigoroso com 40 anos, eu estava no ápice da força, 45 anos passaram, eu até tomei o gagazinho, mas eu estou tão forte como aquele dia. Essa palavra me sustentou, essa palavra me sustentou, me nutriu. Irmãos, aqui tem uma chave, ó. Eu estou pronto para entrar e estou pronto para sair. Tem gente que sabe entrar, mas tem gente que não sabe sair. Tem gente que não sabe entrar e também não sabe sair. Numa peleja, você tem que saber como entra e você tem que saber como sai. Ele disse: aquele dia eu tinha vigor, eu tinha ânimo. 45 anos passaram, até tem umas ruguinhas aqui, não deu para colocar botox, só uma babosinha no cabelo. Mas eu vou falar uma coisa para você: peitinho de pomba está regimentadinho, e eu estou pronto para acessar essa terra, porque essa terra é minha. Verso da frente, verso 12, olha o que diz no verso 12: quem é o homem que teve... essa aí é a canção. Volta lá na Bíblia, por favor. Isso aí é a canção, né, irmão? Verso 12: agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar, como me prometeu. Ei Josué, esse monte é meu, chama Hebron. O Senhor disse que a terra era minha, vim aqui para buscar. Inclusive, quando nós entramos lá, eu fiquei sabendo que tinha um povo lá, eu fiquei sabendo que tinha os anaquins, eram homens grandes, eram homens fortes. Não tem problema, eu estou com o mesmo vigor dos 40 anos, e o mesmo Deus que me visitou com 40 anos, é o que vai me visitar com 85, eu vou entrar lá, e esses caras tudo que estão lá, esses exércitos todos aí, vão ser abatidos. Sabe por quê? Porque o Senhor será comigo para os desapossar. Sabe por quê? Porque não é na minha força, foi Ele que prometeu.
meu Deus, me dá a minha promessa. Eu gostaria muito que você saísse daqui hoje dizendo: Senhor, eu vim aqui buscar a minha promessa. E quando ele brada, e quando ele ora dessa forma, e quando ele apresenta a sua razão, no versículo seguinte, no 13, a gente vai ler para a gente orar. Então não teve outro jeito. Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Sai dali, Josué feliz da vida porque abençoou o seu amigo, e Calebe dizendo: aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Entrou na terra. Depois você continua lendo, você vai ver que o texto diz que Hebrom até os dias de hoje é da descendência de Calebe. Tomou posse, destruiu seus inimigos, prevaleceu, porque o Senhor havia dito: a terra é de vocês, a sua família é do Senhor Jesus, os seus filhos são do Senhor Jesus, o seu matrimônio é do Senhor Jesus, essa cidade é do Senhor Jesus. Toda promessa se cumprirá em nome de Jesus. Abençoa quem está perto de você e diga para ele: toda promessa se cumprirá. Fala para ele: toma o seu monte hoje. Fala para ele: toma a sua vitória nas suas mãos hoje, em nome de Jesus.